E eu e vocês fazemos parte de uma sociedade que está em crise em nossa nação e também na humanidade. É uma crise entre muitas, esta também é delicada, é a chamada crise de identidade. Não sei como tiraram de nós a característica, tiraram de nós a marca. As ciências humanas chamam de signo, não é o signo do zodíaco, mas é o signo, a marca, o jeito de ser de uma família, de um sujeito, de uma instituição, de uma nação, de uma cultura, de uma igreja. Nossa cultura foi quebrada, quebrando toda regra, toda norma, toda marca. Educação, religião, política, sexo. A isto chamamos de crise de identidade. E essa crise de identidade tirou de nós a sapiência, a perspicácia, para a gente se dedicar ao conhecimento. A primeira forma do inimigo destruir uma nação é tirando dela o conhecimento. Lá no capítulo 4 de profeta Oséias, o Senhor fala para eles, dizendo para os sacerdotes, e Deus estava dizendo: vocês pararam de preparar o povo, e faltou ao povo verdade, benignidade e conhecimento. Está lá no capítulo 4 de Oséias. E Deus disse: pela não produção da verdade, da benignidade e do conhecimento, vocês falharam com estes três pilares, e estes três pilares significam: vocês me rejeitaram. Parece que Deus está dizendo: eu sou verdade, conhecimento e benignidade. Como vocês rejeitaram, eu também vou rejeitar vocês, e a espada vai cair sobre vocês. Gente, isso é tão interessante que nós estamos assistindo exatamente isto neste século 21, né? Quem tem de 30 anos para cima sabe perfeitamente que estes últimos 15 anos o mundo mudou totalmente, né? Foi tirado de nós a verdade, tirado de nós a benignidade, tirado de nós o conhecimento, e aplicado todo tipo de mazelas, porque quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, outras normas, culturas, hábitos e costumes invadem a nossa vida. E tiraram de nós estes hábitos. Não sei se vocês lembram que Jesus chega no seu discurso para a sociedade judaica, no capítulo 8 de São João, e diz: se vocês conhecerem a verdade vos... Quando Jesus chega na terra, é o início dos últimos dias dos homens na terra. Ali na descida do Espírito Santo no Pentecostes, é o início do fim. A questão é que 2000 anos para Deus são 2 dias. Então nós estamos há 2 dias no tempo de Deus que o Senhor Jesus chegou. As profecias do arrebatamento da igreja, do fim dos tempos, começam ali. Então ali começa a crise que iria desembocar nisso que estamos vivendo. Nesta loucura que nós estamos a assistir e não vemos saída. E uma das coisas mais complexas que está existindo na Terra, principalmente aqui no Ocidente, é a confusão na espiritualidade. Tirando de nós o conhecimento da essência, da verdade escriturística, para a gente se tornar banal. Nós estamos assistindo a nossa gloriosa Assembleia de Deus definhando que perdeu sua identidade, e estamos assistindo um desenvolvimento avivalístico da igreja presbiteriana. As mídias sociais batendo, falando, mostrando. Mas esta gloriosa igreja
não preocupou-se em ensinar à igreja a essência da salvação. Estamos numa crise de identidade sem precedentes, porque foi tirado de nós, evangélicos no Brasil, a capacidade de gume no cérebro, na mente. O gume é o corte, para a gente saber cortar, saber separar. Paulo chama de discernimento. E começamos a nos complicar. O inimigo permitiu invadir os púlpitos das igrejas evangélicas espetáculos, histerismo, vaidade, ostentação, poder e dinheiro. Uma verdadeira miscelânea, uma verdadeira diversidade de hábitos religiosos que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E o povo sem conhecimento começou a acreditar que evangelho é aquilo que eles estão assistindo na TV e nas mídias sociais. Essa leitura que eu acabo de fazer, em Efésios, relata uma dor que o apóstolo São Paulo estava a sentir já em seus dias, com o espírito do erro prevalecendo no meio da igreja e tirando o povo do conhecimento da palavra. Efésios é uma carta de Paulo, conhecida como sua segunda carta doutrinária, escrita em Roma em 64 depois de Cristo, primeiro século depois de Cristo. E tem por finalidade mostrar o porquê que o cristão precisa viver uma unidade, uma intimidade com Cristo. E nesta carta o apóstolo faz um trabalho, ou um tratado, uma tese, mostra uma revelação sobre o conceito chamado salvação. No grego, a palavra salvação é a famosa soteriologia, que vem do grego soteria, que significa salvação, que tem como significado a palavra salvação, libertação. Libertar-se, sair do casulo, voar na dimensão espiritual e não ser novamente escravo das ideologias, das filosofias vãs. Está livre, está acima do que é horizontal. Salvação também significa livramento da maldição. Não há mais maldição para quem está em Cristo. Mas eu preciso entender isto. Quando eu tenho um conceito, uma compreensão do que é a salvação, coisas pequenas não me atrapalham. Coisas insignificantes não tiram a minha paz. Livramento da maldição, que a maldição é uma escravatura, uma condenação. Então quem está livre em Cristo não usa o Evangelho, é usado pelo Evangelho. Quem está livre em Cristo não é dono do Evangelho, é filiado, submisso ao Evangelho. Quem é livre em Cristo não atrapalha, não complica o Evangelho, ao contrário, abençoa, faz o Evangelho se estender, crescer. Exatamente o que não está acontecendo na nação. Por último, a salvação significa o homem sendo restituído à sua comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, como eu tenho comportamentos nocivos? A salvação é composto de nomenclaturas, de termos, que me conduz a uma nova mentalidade, a um novo caráter, me tornando, a partir dessa novidade de vida, uma compreensão desta espiritualidade. Por exemplo, a salvação significa redenção, regeneração, justificação, conversão, fé, santificação, adoção. Onde você ouviu pregar nas igrejas sobre esses temas? Se só se abre a Bíblia para dizer, receba, eu estou vendo uma chave, eu estou vendo um carro, só se for roubado.
Em nenhuma parte da Bíblia Deus mandou profeta nenhum, estou vendo um carro, estou vendo uma casa. Não, irmão, isto é resultado do meu esforço, que eu estudo, que eu trabalho. O Senhor manda a gente se organizar, não gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Evangelho é crescimento espiritual, nos fazendo preparados para a perfeição, para o dia do Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. E não esse blefe, né? Essa falácia do povo correr para a igreja, receba, olha, agora eu tenho uma empresa, não vai trabalhar não, para tu ver se tu tem alguma coisa. Nada a ver. O evangelho é eu entender a linguagem, a cultura da espiritualidade. O evangelho me produz salvação, que a salvação me dá redenção, regeneração, justificação, conversão, fé, santificação, adoção. Então eu tenho um sentido de Deus de explicar cada método dessa galeria de termos a respeito da salvação ao rebanho do Senhor. Então, quando eu sou chamado por Deus para a salvação, eu sou um homem levado para a redenção. Fui redimido. Você sabe o que é isso? Você sabe este objeto, este instituto jurídico espiritual que você tem a seu favor? Você foi redimido. O que é redenção? É um resgate mediante pagamento. Paulo diz que nós estávamos no mercado do diabo, escravos, éramos cavalo dele. Nenhum sacrifício de homem na terra poderia nos libertar. Então, espiritualmente, nós éramos escravos, rendido ao pecado. Não tem nada a ver aqui que religião A, religião B, eu não posso mudar de religião, que eu nasci nessa, cresci nessa, vou morrer nessa, tem nada a ver. Então, o que foi que aconteceu no reino espiritual? Na teologia, regeneração significa resgate do gênero humano através de Jesus Cristo. Compreendendo a regeneração, quando eu me converto, eu me torno agradável a Deus. E eu me torno um instrumento dele, certo? Quando ele se agrada de mim, a primeira coisa que ele faz é perdoar os meus pecados e me sela com o Espírito Santo, dizendo para o mundo espiritual da maldade: esse aqui você não pode mais tocar, esse agora é meu. Você pode até tombar, cair, o inimigo pode até na carreira passar por cima de você, mas você não será mais escravo, a não ser que você não tenha se convertido. Mas se você se converteu, não significa dizer que você está livre de quedas. Você poderá cair. Agora, você está selado com o Espírito Santo. Então, quando você realmente, que aqui é o segredo, se converte, que é a conversão, eu saio de uma cultura, eu saio de um hábito, eu saio de um costume, eu saio de uma cadeia, de uma escravatura, e me liberto, e vou trilhar outro caminho, e sequer olho para trás para não me lembrar das porcarias que fiz, eu estou uma nova criatura, convertido. Esta pessoa recebe automaticamente o selo do Espírito Santo. Uma vez selado, você pode até cair para o mundo, mas lá você não fica. O Espírito Santo nos sela para nos entregar no dia final ao Senhor. Olha aí Romanos 8, versículo 21. Veja o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura, nós, seremos libertados da servidão da corrupção, salvação, escapar da corrupção que há no mundo, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, nós, geme, e tem dores de parto até agora. Para quê? Versículo 23. E não só ela geme, até nós que já somos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos,
Aqui é a outra matéria que eu vou dar no outro culto, a adoção. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque mesmo a gente, servos de Deus, filhos de Deus, convertidos, salvos, regenerados, justificados, a gente sofre as consequências deste mundo. Porque o Senhor ainda não nos tirou daqui. Nós ainda sofremos a influência deste mundo. Quem se drogava, sofre a influência das drogas. Quem era fumante, sofre a influência do fumo. Quem bebia, sofre a influência da bebida. Enfim, não é brincadeira, é uma guerra. Eu hoje recebi um livro, que eu continuo estudando, estou fazendo pós, e recebi um livro com 800 páginas, sobre o cérebro humano. Irmãos, a cada dia que passa, eu vou vendo que a salvação é um milagre que a gente não imagina o tamanho. Porque o nosso cérebro, irmão, uma vez invadido, só o milagre da salvação. Por isso que eu estou dizendo às vezes para os irmãos, não maltrate uma pessoa que chega aqui, que você não sabe o que ele passou. A começar da gestação. Não maltrate. A Bíblia não está dizendo que aceita o pecado, não. A gente vai burilar ele, ensinar a palavra. Por isso que a igreja precisa conhecer a palavra. Põe o versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Em esperança. Não é em imposição. É em esperança. Eu preciso estar trabalhando essa esperança todo dia. A esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperar. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A fé produz a capacidade de acreditar sem perceber. Então a gente sabe que o Senhor nos salvou e que vai vir nos buscar. E é este interregno da minha salvação para o retorno do Senhor que me garante eu não me desviar, eu estar sendo fiel. 26. E da mesma maneira também o Espírito compreende. O Espírito que nos selou compreende. Sabe que nós somos humanos, nós estamos ainda na horizontalidade. Aí ele nos ajuda. Olha, o Espírito Santo ajuda as nossas debilidades. Por isso que eu digo, não se meta na vida de ninguém. Calado. A fraqueza do cristão e a substância ou a substância dele pertence ao Espírito de Deus. Se está fraco, calma. Às vezes eu digo para as irmãs, chega para mim pedindo oração que o marido não é evangélico. Calma, sabedoria. Sabedoria. Arrancar alguém desse mundo de prazer imediato não é fácil. Se foi fácil para você, glória a Deus. Não queira que seja fácil para o outro. Então calma, o Espírito Santo nos ajuda, porque nós, na nossa conjuntura humana, não sabemos o que havemos de pedir como convém. A gente pede estribelhado. Mas esse mesmo Espírito que nos selou, e estamos selados para o dia vindouro do Senhor, ele ajeita. Ele vai lá, pai, coitado. Então, quando o Senhor nos redime, nós passamos a ser dele. Nós éramos escravos, rendido ao pecado. O Senhor pagou. Não foi com coisas, joias, pratas preciosas que ele nos comprou, porque isso corrói, se acaba, perde o valor. 1 João 1,7, põe aí, 1 João 1,7. Olha o que diz 1 João 1,7. Mas se estamos convertidos e andamos na luz como ele na luz está, somos redimidos e temos comunhão com Deus e com os irmãos. Aí vem a charada, ou vem a paulada no inimigo. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Glorificado seja o Senhor para sempre. O pecado original que te escravizava está anulado. Você pode, no Rei de Deus, cometer uma fraqueza, uma falha,
O Espírito Santo corre lá e diz: espera aí, o inimigo não vai te escravizar de novo. Quem tem a marca do Cordeiro e do anjo, do Espírito Santo, não fica no mundo, irmão. Você pode se revoltar com a igreja, pode se revoltar com o pastor. Igreja é passageira, pastor é passageiro. Mas se o Senhor te chamou para a salvação, você pode ter 100 anos afastado, não morre sem antes se reconciliar com o Senhor. Então essa redenção nos foi paga por Cristo. Agora, isto é um processo. Não se pode pagar sem um valor. Tem uma soma. Põe aí 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Nós fomos resgatados porque o Senhor pagou, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos dos nossos pais originais. Não foi com prata, presta atenção para aprender, nem ouro. Está aí a soma. Está aí a soma. Qual era o valor desta soma? Põe o versículo 19. Está aí. Você foi liberto, foi comprado das garras de Satanás com o precioso sangue de Cristo. Semelhante ao Cordeiro Imaculado que no Antigo Testamento era cultuado e oferecido ao Senhor. Só que este Cordeiro chamado Cristo era incontaminado. Certo? Agora, algo foi exigido, presta atenção, algo foi exigido para este Cordeiro nos comprar, e a nossa compra ser chancelada e ter valor. Coloca aí o versículo 22. Purificando as vossas almas, nossas almas foram purificadas pelo Espírito, na obediência de Cristo em cumprir a verdade, para a produção do amor fraternal não fingido. Por isso que nós temos unidade com Cristo, com Deus e uns com os outros. Porque através da nossa compra e da nossa liberdade, nós podemos amar ardentemente uns aos outros com coração puro. Quem não tem o coração puro, maquina. Quem não tem um coração puro, fofoca. Quem não tem um coração puro, puxa o tapete do outro. Quem não tem um coração puro, fala mal do próximo, prejudica, cria problema na igreja, divide a igreja. Porque o coração puro, segundo Mateus 5,8, põe aí, Mateus 5,8. O coração puro, se realmente nós temos, a gente consegue ver Deus. E quem tem capacidade de perceber Deus através das nossas atribuições virtuosas, a gente se torna uma nova criatura. Volta lá para 1 Pedro 1:23 agora. Olha o que diz. Sendo de novo gerados. Você não é mais a mesma pessoa, cara. Se você foi de novo gerado, você tem uma nova audição, uma nova visão, uma nova linguagem, um novo andar, um novo comportar-se. Nós não fomos gerados não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, e ninguém vai destruí-la. Glorificado seja o Senhor para sempre. E o resultado disso foi o perdão dos nossos pecados. Põe Efésios 1:7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a anulação, o pagamento das nossas ofensas, segundo as riquezas da graça dele. Foi o amor dele, o sacrifício dele, a morte dele, que pagou a nossa absolvição, e agora nós somos livres, somos puros, somos salvos. Ninguém mais poderá nos condenar. Agora nós precisamos aprender isso, para quê? Para valorizar. Então diga comigo, eu sou redimido, o meu pecado o Senhor anulou.